Glória a Deus. É um privilégio. Vocês não têm, né? A, a questão da rotina de pregar. E cabe a mim. Os presbíteros fazem isso também. Mas é um privilégio enorme poder debruçar diante da palavra do Senhor e trazer uma reflexão para a igreja. Além desse privilégio, é uma responsabilidade. Porque não falamos de nós mesmos, mas falamos do Deus Altíssimo. Em nome dele, pelo intermédio do Espírito Santo. Então eu tenho muita alegria de poder servir a Deus com esse dom. Eu sei que aqueles que vêm aqui também fazer isso, fazem com a mesma responsabilidade, com o mesmo temor. Bem, nós estamos nessa temática. Eu vou ler o texto que nós vamos refletir sobre ele, pedir a Deus para que Ele nos abençoe através dessa reflexão. Fique em pé comigo, por gentileza. Vamos ler lá no livro das Revelações, o livro do Apocalipse, escrito por João. O capítulo é o 21, os versos de 1 a 5. Hoje vamos falar da volta de Jesus, enquanto estamos fazendo a nossa missão aqui na terra. Apocalipse 21, de 1 a 5, vamos ler na versão do século 21, e diz assim: então eu vi. Ele fala assim: eu vi um novo céu e uma nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra já não foram, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, ela descia do céu, da parte de Deus, enfeitada como uma noiva, preparada para o seu noivo, que é Jesus. E ouvi uma voz forte, que vinha do trono de Deus e dizia: o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois Ele habitará com eles. Eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas elas já passaram. O que estava sentado sobre o trono falou: eu faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, João, essas palavras, porque elas são fiéis e verdadeiras. Ó Deus, abençoa a leitura desse texto e nos encha com o teu Espírito e com a esperança do teu Evangelho, em nome de Jesus, o nosso irmão mais velho. Amém. Podem se assentar. Vocês sabem que eu tenho ressaltado aqui de como que nós temos vivido em um mundo muito tenso. De fato, um mundo muito complexo. Nós estamos vivendo dias de profundas transformações, além dos grandes conflitos sociais, da instabilidade ou instabilidades emocionais, as incertezas culturais, enfim. É um mundo muito, muito dinâmico, muito dinâmico e muito veloz. Além das guerras, né, que assolam esse planeta, assolam as nações, as ideologias que dividem famílias, o pecado que corrompe os valores morais, e até mesmo o medo que nos paralisa, porque a gente fica tão sem fé e tão sem esperança. Parece que o mundo se desfaz diante de nós.
E mesmo em meio ao mundo que se desfaz, nós, a Igreja de Cristo, o Marco orou por ela, a Igreja de Cristo é a igreja invisível. Ela não tem paredes nem placas. Ela é formada daqueles que um dia tiveram uma experiência pessoal e íntima com o Senhor Jesus Cristo. É essa Igreja de Cristo que precisa permanecer firme, com os olhos fitos na promessa que nunca falhou, não falha e não falhará. Nós precisamos estar com os olhos fitos na cidade que não se abala, no Rei que reina e que voltará. É isso que nós temos que fazer enquanto nosso chamado. Nós, os reformados, a nossa visão escatológica é chamada de amilenismo. Ou seja, é do milênio que está sendo realizado. Ele iniciou com Jesus e vai terminar com a sua volta. É o reino que já está presente hoje, onde Cristo reina, poderoso nos céus. E ao mesmo tempo, se eu estou sendo chamado, para acreditar nesse reino que já foi inaugurado, eu também preciso entender que eu tenho que viver dentro dele, enquanto parte dele, enquanto membro desse reino. Porque Jesus reina hoje, reina já, nessa expectativa vigilante de esperar cada dia a volta dele. E pode acontecer num abrir e piscar de olhos. Porque como cremos que o reino já está entre nós, nós vivemos em um meio de um já que já aconteceu, mas que ainda não. Nós estamos entre o já da primeira vinda de Cristo e o ainda não da consumação final de todas as coisas. Porque esse novo céu e a nova terra serão descortinados, vindos da parte de Deus, e vão cobrir esse nosso planeta. O Dudu Ziller falou daqui que ele gosta de astronomia, de vez em quando eu cutuco ele com os trem. Já pensou, esse planeta será completamente modificado. E nós temos que entender como é que vai fazer. Ele orbita sobre ele mesmo, e também do nosso Sol. Alguma coisa vai acontecer, porque nós não vamos precisar nem de Sol, o mar não vai existir. Esse planeta será coberto pela glória de Deus. É uma promessa que já aconteceu, está se realizando e vai acontecer. Olha para mim, Jesus Cristo voltará. Mas até que Ele venha, nós que continuamos aqui na nossa missão. Lá, abre para mim, faz favor, o Romanos capítulo 4, verso 21. A carta de Paulo a Roma, capítulo 4, verso 21. Põe lá no 20, faz favor. Que esse vai só contudo, diante da promessa de Deus, não vacilou em incredulidade. Pelo contrário, foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Porque Deus é plenamente certo de que Deus era poderoso para realizar o que havia prometido. Deus é poderoso para realizar o que Ele prometeu. Ele prometeu, Ele vai voltar, vai cumprir as Escrituras para a glória dEle mesmo e para a nossa alegria. Por isso que essa cidade que vem e que cobre a terra, o novo céu, uma nova terra, a cidade santa, a nova Jerusalém, ela é a nossa esperança presente. Nós precisamos viver olhando, esperando ela descer. O apóstolo João vê essa nova criação, essa cidade santa, a nova Jerusalém que desce do céu e se descortina diante dos olhos dele. Essa é a cidade onde nós vamos morar eternamente. Aqui, algumas pessoas pensam que a gente vai para o céu e vai largar esse lugar aqui. Não, não, não. Nós vamos morar eternamente nesse planeta, totalmente renovado pelo poder de Deus. A Jerusalém, a nova Jerusalém que desce do céu, é a nossa casa. Por isso nós temos que olhar para ela e esperar com o coração ansioso. Aqui sempre, isso é muito lindo, a graça de Deus sempre vindo ao nosso encontro, não é verdade? Deus sempre vem, a cidade vai descer, ela vem ao nosso encontro. Deus veio
ao mundo, ao nosso encontro com Jesus, sempre nos procurando. A sua graça infinita sempre nos procura, sempre nos persegue. Louvado seja Deus por isso, porque Ele não desiste de nós. E aqui virá em breve novamente, Ele volta de novo, porque Ele vem ao nosso encontro. Deus sempre vem ao nosso encontro, sempre. Faz a nota de rodapé, Deus sempre vem ao nosso encontro. Calma, senhor. Calma, senhor. Deus sempre vem ao nosso encontro. Fecha a nota de rodapé, porque isso aí não pode ser só um consolo futuro para nós. Que Deus vem ao nosso encontro, que Ele virá com a Nova Jerusalém, mas ela tem que ser um ânimo presente. Deus nos chama a viver como cidadãos desse reino que já está inaugurado, conforme a teologia, da maneira como cremos e entendemos as Escrituras Sagradas. Nós temos que viver como cidadãos dessa cidade que já tem fundamentos eternos. Ela ainda não está aqui, mas eu sou cidadão dela, porque o reino de Deus já está em nosso meio. Ele está em nós. Então eu tenho que viver como isso, como um cidadão do reino eterno de Deus. Nós somos forasteiros e peregrinos, diz o apóstolo Pedro. Essa aqui não é a nossa terra, nós somos exilados nesse lugar aqui, esperando a nossa repatriação. Não, se você acha que esse lugar aqui, esse tempo aqui, esse relógio aqui que fica empurrando a gente, é o fim, você não entendeu nada. Nós vivemos esperando a nossa repatriação. Muita gente nos acusa de vivermos como escapistas, sabe? Que escapam da realidade, passam querendo largar a realidade e olhando para um futuro que nunca vai acontecer, nos chamando de tolos. Porque esperamos a volta do Senhor Jesus Cristo. Era assim, e Jesus falou isso, era assim quando aconteceu com Noé. Todo mundo achou que era conversa fiada do Noé, até que a chuva caiu. E um dia vai acontecer da mesma forma. A chuva vai cair. Jesus Cristo voltará. E voltará para a sua igreja, como noivo que Ele é. Não, nós não vivemos ingenuamente no mundo que é de mar de rosas, um mundo futuro de mar de rosas, que nunca acontecerá. Ao contrário, nós aguardamos os céus serem transformados, a terra ser transformada. Essa é a nossa esperança até que Ele venha. Porque o dia que vier não vai dar mais tempo, porque vai ser como um piscar de óleo, é como um relâmpago que sai do Oriente e vai para o Ocidente. Assim será a vinda do Filho do Homem. Por isso que você tem que estar preparado. O escritor de Hebreus já fala, Hebreus 11:10, fala que o nosso pai Abraão já esperava essa cidade. Olha lá, Hebreus 11:10, porque Abraão esperava a cidade que tem fundamentos, é a cidade que tem alicerce, da qual Deus é o arquiteto, não só o arquiteto, mas o construtor, o engenheiro civil. Viu? Ele é o arquiteto e o engenheiro civil, ele que faz as coisas todas. E ele aguardava, e nós continuamos aqui, na mesma esperança de que ele vai voltar. Abraão esperava. Eu conto essa história, já falei isso aqui com vocês. Meu avô, ele morreu aos 74, num acidente de trânsito. E ele esperava, ele falava, ele tinha certeza que iria ver Jesus voltando. Esperou, mas a esperança dele não foi vã, porque eu continuo esperando. E eu quero vê-lo. Eu quero vê-lo voltar hoje. Talvez eu vá também, antes. Mas a minha esperança é que eu vou vê-lo. E enquanto até que Ele venha, eu continuarei vivendo os valores do reino para a glória dEle. E viver como cidadão do reino, mesmo nesse mundo em que está sendo desfeito,
significa valorizar a retidão, a justiça, os valores eternos da verdade, da bondade, da compaixão. Significa rejeitar os valores efêmeros desse mundo vil. Significa somente investir naquilo que é eterno, enquanto jornadeamos aguardando a volta dele. Isso é investir no que é eterno, no amor, na graça, na compaixão, no perdão, na esperança, aguardando a restauração de todas as coisas. E aí eu faço uma pergunta para nós: será que nós estamos apegados à cidade santa que será descortinada, olhando para o alto, para a soberana salvação que Ele trará para todo esse globo terrestre, especialmente para nós? Será que nós estamos apegados a ela, ou estamos apegados a esse mundo que se desfaz diante dos nossos olhos? Será que a nossa aspiração é ganhar esse mundo e ganhar neste mundo? O Marco Antônio cita um verso, e hoje alguns versos foram citados, e algumas palavras foram citadas do sermão que eu havia preparado. Abre lá em Marcos 8, 25 e 26. Porque se você quiser, o Evangelho de São Marcos, capítulo 8, 25 e 26. Se você entende ganhar a sua alma ganhando o mundo, você não entendeu nada. Você só vai ganhar a sua alma se perder o mundo. É assim que Jesus fala, né? O Evangelho de São Marcos 8, 25 e 26. Tem aí? Vamos lá. Então Jesus voltou a colocar as mãos sobre os olhos dele. Não é esse não. 8, 25. Alguém me ajuda aí aqui no ponto aqui. Não adianta ganhar a vida, mas perder a sua alma. Depois vocês me dão esse texto aí, por favor. Eu anotei errado. Oi? 8,16, obrigado, Marcos. 36. Marcos, Evangelho de São Marcos 8, 36. Então vamos lá, obrigado. Por que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? O que adianta o homem, a pessoa, a mulher, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Presta atenção, senhor. Você está preparando seu filho para ser um jogador de futebol, para ser um cantor famoso, para ser um profissional que se desponta. Está preparando seu filho para ganhar dinheiro. E se ele só colocar os olhos dele nesse mundo, ele vai perder a alma dele. Não sou eu quem estou dizendo. E eu não tenho outro evangelho para pregar. Continua, 37. O que daria o homem em troca de sua vida? Tem situações, porque quando o Filho do Homem vier na sua glória, eu estou falando exatamente sobre isso, a glória do seu Pai com os santos anjos, Ele também se envergonhará de quem envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora. O que Jesus está falando aqui, gente, presta atenção, presta atenção. Não adianta você ganhar esse mundo e perder a sua alma. Eu não falei nada, não é nada errado a gente incentivar os nossos filhos a sucederem bem na vida. Mas não é isso que eles precisam aprender. Eles precisam amar Jesus acima de todas as coisas. Esse é o grande tesouro. Nós estamos aguardando essa nova Jerusalém, essa cidade santa. Nós estamos aguardando. E eu peço ao Senhor que nos desperte na noite desse domingo. Eu peço ao Senhor que Ele nos desperte, para que tenhamos atenção e observemos e busquemos a cidade santa. Vocês observaram lá no texto que lemos, lá no Apocalipse 21? Põe aí para mim, Felipe. Que lá não haverá nem choro, lá não haverá pranto, nem morte, nem lamento, nem dor, porque não tem mais nada. O sofrimento de hoje, a luta de hoje que nós estamos passando, ela será varrida pela glória do amanhã. Abre para mim lá em Romanos 8,18, que diz assim: Considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que está revelada em nós. Nós passamos por isso, pelas lutas, pelas dores,
Mas o texto de Apocalipse 21:4, que nós lemos, diz assim: e ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Na Nova Jerusalém, no tempo por vir. Sabe, o sofrimento aqui não é ignorado por Deus. Na verdade, essa linguagem do versículo 4 do capítulo 21 de Apocalipse, ela é de um pai que consola os seus filhos. O sofrimento não pode ser ignorado porque o próprio Filho de Deus passou por sofrimentos. O sofrimento, ele é reconhecido, ele é acolhido, ele é transformado em fé, coragem e esperança. A promessa dessa nova cidade, desse novo tempo, da vinda de Jesus, não é apenas para nos consolar, mas é para nos dar energia para a missão, para continuarmos. O sofrimento, pessoal, aqui, o sofrimento tem prazo de validade. Aleluia, louvado seja Deus, o sofrimento tem prazo de validade. A dor não é o fim da história. A dor que sentimos hoje, lemos isso Paulo falando, não é digna de ser comparada com a glória a ser revelada. E essa glória aqui, presta atenção, não é apenas um futuro quando a cidade cobrir esse planeta. Ela já irrompe através de nossas vidas, com o testemunho que nós damos, por meio da presença do Espírito Santo em nós, do reino em nós. E é nesse já acontecido, mas ainda não. Por isso aqui, pessoal, consolemos uns aos outros. Consolem aqueles que sofrem com palavras de esperança, com a mensagem de esperança do Evangelho. Sirva aqueles que precisam, aos angustiados, aos enfermos, aos enlutados, aqueles que estão passando por lutas. Encare o sofrimento, não como sofrimento por ele mesmo, mas com os olhos da fé. Porque aqui, o sofrimento, ele é passageiro e pedagógico. Ele nos ensina a ser melhores pessoas. E aqui o sofrimento vai passar. Jesus Cristo vai voltar breve. O que é essa nossa breve e momentânea tribulação, esses 70, 80, 90 anos, se comparados à eternidade de Deus? Nós precisamos testemunhar que o sofrimento não é o fim. Vamos passar por ele com dor, mas com esperança. As pessoas ao seu lado precisam ver que Deus caminha com você. Olha para mim. Em meio às lutas, às tribulações, aos sofrimentos. Vocês precisam se lembrar, nós precisamos nos lembrar de que enquanto choramos hoje, Deus prepara um amanhã para cada um de nós. Um amanhã sem pranto, sem choro e nem dor. Sabe, diante das dores, das lutas, das tribulações da vida, aqui declare com a sua vida, com a sua fé, com muita convicção, isso vai passar. Pois o Senhor vem. E até que Ele venha, continuemos entendendo que o reino está entre nós. E nossa missão continua até que Ele venha. Cristo já reina, pessoal. Não, esse mundo não está desgovernado, apesar de vermos ele se desfazendo diante de nós. Esse é um plano divino para que a maldade irrompa e nós, Igreja do Senhor, sobrevivamos com o nosso testemunho, para que a glória de Deus revista toda essa terra e traga paz. O reino de Deus não foi idealizado, construído para esse mundo passageiro. Por isso que esse mundo vai mudar. Mas ele está operando nesse mundo passageiro, o reino de Deus, tá, gente? Ele continua operando. E através da igreja. A igreja é um instrumento de Deus aqui nesse lugar. É um instrumento do reino desse Deus para proclamar, para servir, para testemunhar que Jesus Cristo reina e reina hoje. O trono de Jesus não depende de eleição, de votos, nem de instituição humana. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores
E o seu reino já está entre nós e se manifesta hoje, inclusive através de nós. Lucas 17, 21 é que fala isso. Ele fala assim: o reino de Deus está entre vós. Não digam assim, ele está ali ou está acolá, porque o reino de Deus já está entre vós. Por isso, ele não está lá distante. Ele está hoje aqui, nos preparando para um dia encontrarmos com o Senhor. Por isso que a missão é urgente. Olha para mim, a missão é urgente. O tempo é agora. Enquanto aguardamos essa nova criação, a nova cidade, nós devemos nos empenhar de colocar as nossas vidas diante de Deus, para que Ele nos prepare, para que a cada dia sejamos instrumentos da paz dEle. Por isso nós temos que engajar com fé e coragem na missão de Deus. Já que o reino está entre nós, foi isso que Jesus falou. Então cada um de nós, aqui ó para mim, cada um de nós precisa refletir ou revelar através da sua conduta os valores e a cultura desse reino. Evangelize, discipule, participe de ações de misericórdia, lute por justiça, viva intencionalmente os valores do reino eterno de Jesus. Viva de forma coerente com os valores dele, com humildade, com justiça, com verdade, com graça. Seja um agente especial do reino, leve a paz onde há guerra, luz onde há trevas, leve Jesus Cristo onde você for. E aonde ele não foi proclamado, enquanto ele não vem, somos nós que vamos. Olha aqui, enquanto ele não vem, não volta, somos nós que vamos, porque a vitória já foi ganha. Nós lutamos com esperança. O Apocalipse está falando que está feito. Eu sou o alfa e o ômega. É 21, é o 6, vê para mim aí. Apocalipse 21, 6, a gente disse assim: eu sou o alfa e o ômega. Cantamos isso, né, do hoje. O princípio e o fim. Aqui, nós sabemos que a obra já está consumada, o início e o fim. Tudo está debaixo daquilo que ele planejou. Vocês estão entendendo que nós não temos que preocupar com o dia de amanhã? É isso que Jesus cansou de falar com os seus discípulos. Nem lá atrás com o povo de Israel. Pega o maná é aquela comida que caiu do céu especial para eles, enquanto eles tinham que se alimentar na caminhada pelo deserto. Aí algumas pessoas preocupadas com o dia de amanhã, juntavam o maná, falavam assim, sei lá se não vai ter maná amanhã, e o maná que se juntou apodrecia. Jesus nos ensina a orar pelo pão de cada dia. O pão nosso de hoje nos dá hoje. A vitória foi selada na cruz e confirmada na ressurreição. Ele é o alfa e o ômega. Veio até nós, continua nos perseguindo com sua graça e não nos dará trégua. Louvado seja o seu nome. Nós lutamos não como desesperados nesse mundo, mas como vencedores em marcha, certos do final da batalha, final da história. O cristão não vive para ver se vai dar certo. Não, Jesus Cristo reina, Ele é o alfa e o ômega, Ele está conosco e nós temos que descansar nele. O cristão não vive temendo o que vai acontecer ou torcendo para acontecer o bem. Ele vive porque já sabe o fim. Nós vivemos porque nós sabemos o fim. O trono dos céus, o trono de Deus não está ou não estará ocupado somente no futuro. Ele está ocupado hoje por Jesus Cristo. Hoje já está feito. Ele venceu. Ele é o alfa e o ômega. A vitória já é certa. A sua missão não é em vão. Aquilo que Deus te chamou para fazer não é em vão. Lutamos não para vencer. Nós lutamos porque Ele nos comissionou. Porque já vencemos com Cristo. Por isso eu preciso permanecer na fé. Mesmo que muitas vezes eu for minoria, ou parecer difícil, ou às vezes até impossível. Na verdade,
eu e você precisamos viver com fé. Não vamos ceder à pressão desse mundo vil. Não vamos. Lute com coragem, sabendo que a coroa da vida já está garantida. Que, gente, vocês estão entendendo como é que é? Olha como é que nós devemos viver. Precisamos mirar no apóstolo Paulo, viver dessa forma e dizer como ele disse no final da carreira dele. Está lá em 2 de Paulo ao Timóteo 4, versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Faz o 8 aí para mim, Felipe. Desde agora a coroa da justiça me está reservada. Desde agora. A qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a você, a mim, a todos aqueles que amarem a vinda dele. E ele voltará. E até que ele venha, a gente não ceda ao desânimo. A nossa luta não é em vão. Nós temos um fim glorioso. Isso não é escapismo. Nós estamos certos de que isso vai acontecer. Temos que encarar cada desafio como um bom soldado de Cristo, que já sabe que a guerra já está vencida. Precisamos trabalhar no Senhor com alegria, perseverança e esperança. Porque o meu labor, o seu labor, o nosso labor não é em vão. Ele é eterno. Por isso persevera, sirva-se. Combata o bom combate até o fim. O mundo precisa ver crentes que não desistem mesmo diante das batalhas mais ferrenhas, até que ele venha. E ele virá. Nós aguardamos o desfecho com perseverança e santidade. A nossa escatologia é um termo, uma palavra grega que fala de escatom, que é tempo, né? É o estudo dos tempos. Então a gente fala assim, a nossa escatologia, ela nos leva não a acomodarmos e não a nos desviarmos da realidade, mas ela nos leva a santidade prática, uma santidade real. O crente que espera, se prepara, senhor. Não espera sentado, mas espera de pé, com a mão no arado e o olho no céu. A graça que nos salvou é a mesma que nos educa para sermos melhores pessoas amanhã do que fomos hoje. E ao vivermos nesse mundo, precisamos viver com piedade, compaixão e sobriedade também, aguardando então a manifestação gloriosa do nosso grande Deus que virá. Aqui, deixa eu falar de novo para você. Jesus Cristo vai voltar. Goste você ou não. Eu preciso estar preparado para isso. A esperança escatológica não nos faz cruzar os braços, ao contrário, nos santifica, nos anima e nos prepara. Aquele que espera pelo Senhor vive cada dia como se ele fosse voltar hoje. Nosso chamado é para vivermos uma vida coerente com os valores do reino dele, coerentes com a eternidade que já está em nós, até que ele venha. Precisamos intencionalmente cortar o pecado pela raiz, viver em arrependimento constante, lembrar de cultivar uma espiritualidade viva, em intimidade com Deus e com o Espírito Santo, em oração, com intimidade com a palavra de Deus, em comunhão uns com os outros, nos preparando todos os dias para que Ele volte. Mas até que Ele volte, aguardamos com fé. E Cristo pode voltar a qualquer momento. Por isso, viva uma vida coerente com os valores do reino, com a eternidade que está em você e que ainda espera por você, até que Ele venha. Vou terminar. A cidade santa já está preparada, já está pronta. João viu ela descendo, se descortinando e cobrindo a face desse planeta, enchendo a terra da glória de Deus. E isso vai acontecer em breve. Essa foi a fé de Abraão, a fé do apóstolo Paulo, a fé do meu avô, e essa é a minha fé. É breve. Jesus certamente virá. Jesus certamente voltará.
Porque a vitória já está garantida, porque Ele já fez isso. A escatologia cristã bíblica não é a fuga da realidade, mas um combustível para a missão, para eu continuar. Vivemos sim entre o já e o ainda não, entre a cruz e a coroa, entre o Natal e o Apocalipse. Nós não fomos chamados para temer o fim, ao contrário, fomos chamados para esperá-lo com confiança e fé, vivendo assim, com propósito e lutando com esperança até que Ele venha. O Apocalipse não pode ser um livro de terror para você. Ele é um livro de esperança. Ele não anuncia o caos, Ele anuncia a vitória do Cordeiro. Deus prometeu que Jesus voltará, que Jesus virá em breve, e nós não podemos duvidar disso. Precisamos continuar firmes até que Ele venha. Apocalipse 2, lá também, né, versículo 10. Apocalipse 2, 10 traz uma esperança para nós. Não temos o que hás de sofrer. Porque o diabo que está para colocar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e passareis por tribulação de 10 dias. Eu quero guardar essa última frase. E ouça, seja fiel, minha irmã, seja fiel, meu irmão, até a morte. Jesus te disse, e eu te darei a coroa da vida. Vamos orar. Ó Deus, que o Senhor nos abençoe. Eu sei aqui, ó Pai, que há algumas pessoas que estão aqui ouvindo esse sermão, que estão um pouco cansadas, sobrecarregadas, desanimadas. Mas eu peço que o Senhor as faça olhar para o fim. Para que olhem para Cristo. Que aguardem a cidade que está vindo. Onde a dor e o sofrimento não existem e vão acabar em breve. Porque a vitória já nos foi garantida pela tua fidelidade e pela obediência do teu Filho. Por isso, ó Deus, nos ajude a persistir, a perseverar, a não desistir. Não nos deixe parados, atemorizados. Ajude-nos a continuar crendo, a continuar servindo, a continuar esperando até que Ele venha. Até que teu Filho venha. No nome de Jesus. Amém.